Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. O outro dia estava ouvindo um sermão muito interessante e numa parte da mensagem o pregador falou de algo que me fez pensar bastante. Ele comentava que percebe que 30 ou 40 anos atrás os cristãos estavam mais dispostos para servir a Igreja de Cristo. Como assim? Ele mesmo comentou que 30 anos atrás era membro de uma pequena igreja local, ainda não era pastor. E nessa igreja local, o templo, por exemplo, era pequeno, não tinha muito conforto, só tinha um ventilador. Então, no verão, era muito quente. O som era mais ou menos, os músicos não eram tão bons, inclusive, às vezes desafinavam, e as mensagens também eram mais ou menos. Só que quando o pastor fazia um apelo dizendo quem quer ajudar em diversos ministérios, quem quer evangelizar, aí o povo se levantava e imediatamente falavam, pastor, eu quero servir. Olha, e aí está a questão, porque hoje é muito diferente. Na mesma mensagem, o pregador falou que hoje a grande maioria dos templos são bonitos, tem conforto, tem ar-condicionado. Nem quer dizer do som, o som é maravilhoso, os músicos são muito bons, mensagem, pregadores também excelentes, tudo é bom. Só que quando falam, quem quer servir? Sabe o que acontece? Os cristãos estão ficando assim. Ninguém se oferece. Mas por quê? É a questão. Ele comentava, mas por quê? Porque 30, 40 anos atrás, que não se tinha tantos recursos, o povo estava disposto a servir, entregava seus recursos, seus talentos, suas habilidades e, sobretudo, seu tempo. Hoje, a grande maioria dos cristãos não querem servir à Igreja de Cristo. Então, vamos conversar sobre isto, porque eu acho muito importante para todos nós. Por que é importante que os cristãos venhamos a entregar nossas habilidades, nosso tempo, nossos recursos para que a mensagem do reino de Deus chegue a outras pessoas? Por quê? Por que é tão importante? Para isto, quero ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, onde o nosso Senhor Jesus fez um pedido de oração. Olha que interessante. Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Olha que interessante, a colheita já está pronta, só falta trabalhador. Para isto temos que, primeiro, perceber um ponto. Quando Jesus fala de colheita, não está falando de trigo, de milho, está falando de pessoas, de vidas. Pessoas que estão procurando ajuda, pessoas que estão clamando por restauração, por cura, por renovo. Veja, e quando falo dessas pessoas, são pessoas próximas a nós, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, ele está clamando por ajuda. E sabe, essa pessoa já procurou em outros lugares e não encontrou a resposta que tanto precisava, a solução que tanto precisava. Então, por isso que Jesus diz assim, a colheita está pronta, as pessoas estão clamando por ajuda, por cura, por restauração. Mas também esta palavra de Jesus me traz uma questão bem interessante. Diz assim, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores. Olha, quem são esses trabalhadores? Essa é a questão. Vamos lá. Jesus poderia ter pedido o seguinte, peçam ao dono da plantação que envie anjos. E poderia ter acontecido, porque os anjos também são mensageiros. Mas não, o nosso Pai Celestial decidiu que sejam seus filhos de Deus, que entregarão essa mensagem. Eles são os trabalhadores, ou seja, você e eu. Aqui está a questão. Não é uma responsabilidade dos anjos, não é uma responsabilidade dos não cristãos. É uma responsabilidade exclusiva dos cristãos, de você e de mim. Para isto também temos que compreender algo. Você vai saber disso. Quando se realiza uma colheita, ela tem que ser realizada no tempo certo. Ou seja, se demora em fazer a colheita,
ela pode apodrecer, os frutos talvez já estão apodrecidos. E essa é a questão. Jesus está dizendo, olha, a colheita está pronta, este é o momento certo. Por quê? Porque se vamos pensar, um amigo está clamando por ajuda, ele está com o coração aberto, um familiar está disposto, ou seja, a colheita está pronta, e um cristão, ou seja, qualquer de nós, não entrega essa mensagem da parte de Deus, essa pessoa vai procurar em outro lugar. Vai procurar em outro lugar. E aí a questão, o inimigo entregará essa resposta. O inimigo vai entregar a resposta às suas mentiras. Infelizmente, essa pessoa se afunda mais no problema. Por isso que o Senhor Jesus diz, a colheita está pronta. E quando falo de colheita, volto a dizer, estou falando de vidas. São famílias, são idosos, são jovens, são diversas pessoas clamando por ajudas. E elas estão dizendo, por favor, Senhor, por favor, me ajudem, preciso de um sinal, preciso que alguém venha me restaurar, me entregar uma verdade que me liberta, me traz consolo, conforto, sabedoria. Essa pessoa está clamando neste momento. E sabe quem é o sinal que Deus decidiu entregar para essa pessoa em angústia? Você e eu, sim, nós os cristãos. Então, esta parte da aula, quero te dizer que existe uma mensagem de urgência. A colheita está pronta. Ou seja, o Senhor Jesus nos está dizendo, espera, de aqui a alguns anos, a colheita está pronta. E você e eu somos os trabalhadores e precisamos entrar nesse mover sobrenatural do Senhor. Para isso, o que devemos fazer? Estar disposto para servir. No início desta aula, comentei que em um sermão que estava ouvindo, o pregador falou que ele percebe que 30, 40 anos atrás, os cristãos estavam mais dispostos para servir a igreja de Cristo. E hoje não. E eu posso dizer que isso é verdade. Ainda que 30 ou 40 anos atrás, a igreja de Cristo tinha poucos recursos, ainda assim os cristãos estavam dispostos para servir. E hoje, com tanta tecnologia, com tantos recursos, com quanto conhecimento que os cristãos têm, não querem servir. E aí está a questão. Para compreender isto, eu quero te levar a uma história bíblica bem interessante, onde mostra que nós podemos tocar a Jesus de dois modos diferentes, ok? Você vai lembrar essa história. Narra que uma mulher estava sofrendo por muitos anos de uma doença, de sangramento. E aí ela percebeu e pensou, eu preciso tocar a Jesus e serei curada. Eu quero só ler uma parte dessa história que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Diz que esta mulher foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele e logo o sangue parou de escorrer. Ou seja, o problema acabou. Aí, Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Esse é o ponto que eu quero te dizer. Quem foi que me tocou? Perguntou Jesus. Todos negaram. Então Pedro disse, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Tem muitas pessoas que estão aqui ao redor de você. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então, olha, esta parte da história é muito interessante. Tem uma grande multidão tocando a Jesus, estão apertando a ele. Mas Jesus fez questão de dizer, alguém me tocou. Pedro, claro, na sua lógica, no seu entendimento humano, disse, Senhor Jesus, tem muito te tocando aqui. Mas ele falou, não, alguém me tocou diferente. E essa é a questão que eu quero te dizer nesta aula, que existem dois modos de tocar a Jesus, pelo menos à luz deste texto bíblico. É o toque da religiosidade e o toque da fé. É isso mesmo. Tinha uma multidão tocando a Jesus, mas não foi curada, não recebeu nenhum milagre. Já esta mulher, com o toque da fé, recebeu
o poder de Jesus e, claro, a cura. Então, se eu estou, vamos pensar, se eu estou no culto, ou pode estar em outra atividade, talvez, inclusive no meu devocional diário, sabe? Estou em um momento onde tenho um encontro com Jesus. Nesse momento eu posso receber o toque dele, dependendo como me aproximo. E se me aproximo como um religioso, não acontecerá nada. Será mais uma informação na minha vida. Mas se eu me aproximo de Jesus com fé, haverá um milagre, um mover sobrenatural. Essa é essa questão. O que eu percebo hoje, olhando para que aquele pastor comentou, hoje nós temos igrejas lotadas com muito conforto, lindas, maravilhosas, templos tremendo, mas as pessoas procuram ou vão até Jesus como religiosos, para cumprir sua religiosidade. Ok, eu sei que é o culto, eu sei que vamos cantar, agora é o momento da pregação, nem quer dizer a reunião de oração, eu vou lá. Não estou dizendo que todos, ok? Não vou dizer todos, mas a grande maioria, pelo menos aquele que não deseja servir ao nosso Senhor Jesus, é o religioso, sabe? O religioso diz assim, o toque de Jesus é como qualquer toque. Não acontece nada. Eu sei, essa palavra que estou ouvindo, essa mensagem, é como qualquer outra mensagem que poderia ouvir em outro lugar, em qualquer outro livro, ou sim, a Bíblia, mas também em outros livros. Então, esse é o religioso. O religioso, ele pode ouvir sobre milagres, mas não recebe milagres. O religioso pode ver milagres, testemunhos lindos, mas ele ou ela não tem testemunhos pessoais. Por quê? Porque se aproxima de Jesus como um religioso. Não tem nada mais. E pode acontecer isso. Cristãos, filhos e filhas de Deus, religiosos. E o segundo é o toque da fé, o toque verdadeiro. Esse toque que determina, sabe? Diz assim, não, eu preciso de Jesus. Eu sei que neste dia, por exemplo, no culto, ou agora no meu devocional, ou nesta reunião de oração, eu vou receber o toque de Jesus. Estou aqui por algo diferente. E claro, ainda que todos os domingos se reúna, ou todos os dias tenha seu devocional diário, ou uma vez por semana também a reunião de oração, sabe que cada encontro com Jesus será diferente e maravilhoso. Aí está a questão. Veja, estou falando de cristãos, ok? De filhos e filhas de Deus. Esse toque de Jesus chega em qualquer momento onde nos aproximamos dele. O milagre, a cura, a transformação, a sabedoria. Oh, que lindo! Por isso que o toque da fé traz coisas sobrenaturais. Foi o que aconteceu com esta mulher. Ela estava junto com a multidão. Eu acredito que a multidão também queria um milagre, mas só ela recebeu. E não é porque só ela tocou, porque o próprio apóstolo Pedro falou, não, aqui tem vários que estão tocando. Mas só ela teve essa determinação, essa aproximação. Então, hoje, aí vem o ponto que eu queria te dizer. Hoje você como está procurando? Por exemplo, aqui nesta aula da Escola Plenitude. Como você está diante do Senhor? Está ouvindo esta aula como mais uma aula? Ou não? Uma palavra que realmente me está ajudando para ter esse encontro do poder. Por isso que Jesus falou, alguém me tocou e saiu de mim poder. Será que você está recebendo através desta aula o poder de Jesus? Veja, é uma boa oportunidade para meditar. Vamos então, vamos continuar refletindo sobre este tema tão lindo. Temos aprendido que é muito importante como nos aproximamos a Jesus. Se eu me aproximo como um religioso, seja no culto, seja na Escola Plenitude, seja na reunião de oração, seja no meu devocional diário, se me aproximo como um religioso, nada acontecerá. Será mais um ritual, será mais uma informação. Mas se me aproximo com fé, com determinação, o poder de Jesus fluirá em mim, fluirá em ti. Olha que lindo. E aí a questão, agora, o que faço com esse poder na minha vida?
Porque sim, eu me aproximei com fé, com determinação. Para isto, quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Diz que o nosso Senhor Jesus escolheu mais 72 dos seus seguidores. Ou seja, havia nesse momento 72 seguidores que falaram: eu quero te servir, eu quero, estou aqui. Eu senti o poder de Jesus. E olha, e os enviou. Essa é a questão. Não é só receber o poder. Os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha que ir. Ok. Então Jesus falou: vão na minha frente. Mas olha aqui a recomendação do nosso Senhor Jesus, e isto é muito importante, porque se você está disposta para servir ao nosso Senhor Jesus em ministérios ou em qualquer outra atividade onde realmente a palavra, a mensagem do Evangelho chega a vidas, olha o que vai acontecer. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Então, o que está dizendo aqui? Que vamos a ir, sim, vamos falar a amigos, familiares, vamos a falar do reino de Deus. E algumas pessoas nos vão a receber muito bem e outras não. Mas veja, diz aqui algumas pessoas nos vão a receber muito bem. Vão a dizer: que lindo que você está aqui para me ajudar a orar. Que bom que você tem um conhecimento da Bíblia que eu não tenho. Vem falar, preciso dessa palavra. Que bom que você está aqui, trouxe esse amor de Jesus e você transmite esse amor, essa paz. Que bom. Então, essa pessoa que me recebe ou receba você assim com tanta disposição, diz que receberá essa pessoa cura, transformação. Essa é a questão. Então, veja, não todos nos vão a receber bem, mas aquele que recebe bem, você fala, comunica, entrega tudo que o Senhor Jesus deseja para essa vida, os milagres. É mais, Jesus diz assim: eu vou estar preparando o terreno, porque foi o que aconteceu no início desta aula. A colheita, olha, a colheita está pronta. Eu vou preparar o terreno, eu vou preparar essa pessoa para que venha te ouvir. Mas você precisa estar disposta a entregar nesse momento tudo que você deseja que essa pessoa venha ouvir da parte de Deus. Lembre, não estamos falando de dicas ou qualquer outra informação. Estamos falando palavra do Senhor. Por quê? Porque nesse texto diz assim: hoje, o reino de Deus chegou até tua casa. Hoje o reino de Deus chegou para a tua vida, tua família, tua empresa. E isso que realmente acontece quando estamos dispostos a servir. O reino de Deus chega, o reino de Deus. E nós sabemos que o reino transforma. O reino de Deus, o reino traz cura, libertação, traz sabedoria, traz coisas que nós, dentro do esforço humano, não conseguimos. Ok? Então, essa é a primeira parte deste texto. Algumas pessoas te receberão muito bem. Então, fala, comunica tudo. Mas a segunda parte, que diz? Porém, diz assim, continua Jesus falando, porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, não forem, porque haverão pessoas que falam: eu não acredito, não quero ouvir, tudo bom, mas isto que o outro. Então, o que devo fazer? Então, diz assim, aí você sacude teus pés e vai embora. Mas lembre, o reino de Deus também chegou a esse lugar. Ou seja, quando você compartilha a palavra do Pai Celestial, o Evangelho de Cristo, porque você está servindo a Ele, algumas pessoas vão a receber com muita alegria, vão dizer que bom, e outras não. Mas seja que foi bem recebida a palavra ou não, a mensagem chegou igual. Então, não fique magoado se por acaso alguém diz: não, eu não acredito, não quero ouvir, não ora por mim. Não fique magoado, não fique triste, não ache que essa pessoa te está ofendendo. Nada disso, é simplesmente que não quer. Pelo contrário, você diz: eu fiz minha parte, porque compartilhei o reino de Deus para aquela família, para aquela pessoa. Não quis receber? Ok, mas continue, siga em frente.
Essa é a questão. Por isso que quando eu falei no início, lembra? Jesus fazendo seu pedido de oração. Olha, a colheita está aí. Vão e façam. Comecem a servir ao Senhor. Vão, enviem, proclamem a mensagem do Evangelho, cure, transformem, libertem. Algumas pessoas vão a desejar, sim, outras não. Mas você continue firme. Por quê? Porque você está sendo esse trabalhador maravilhoso que está honrando ao nosso Pai Celestial com a obediência. Então, não desanime, não fique frustrado se por acaso alguém não quis te ouvir. O ponto é, você está sendo um bom trabalhador para o reino de Deus. Quero concluir esta aula dizendo que o Pai Celestial te está chamando para uma belíssima missão, ou seja, levar o reino de Deus a pessoas que estão clamando por ajuda. Veja, Deus poderia ter escolhido anjos para fazer esse trabalho, claro que sim, mas não. Decidiu a você, a mim, a todos os cristãos. Ah, pastor, mas eu não estou preparado. Não, não é questão de se eu tenho muito conhecimento ou pouco conhecimento. A questão é, você se aproxima a nosso Senhor Jesus como um religioso ou realmente com fé e determinação? E isso que fará a diferença. A fé e a determinação de dizer, eu sei que o toque de Jesus cura, transforma, liberta. Por isso que recebo esse poder e compartilho para outros. Mas lembre que às vezes alguns não desejam. Ok, eu sempre falo dessa história linda. É mais, tem várias histórias, mas tem uma delas onde Jesus cura, diz a um cego de nascença. Percebeu? Curou um cego. Ele agora está enxergando. Só que havia um grupo de pessoas que começaram a questionar. Olha, por quê? Por que curou? Que isso? Será que realmente ele era cego? Estava mentindo? É assim. É assim o mundo. Tem pessoas em que um compartilha milagres, fala e diz, não, mas será mesmo que foi milagre? Será que não era outra coisa? Mas tem outros que dizem, não, eu sei que acontece isso, acredito mesmo. Foi o que aconteceu com o cego. Esse cego de nascença falou, olha, eu não sei. A única coisa que eu sei é que antes era cego e agora estou enxergando. Glória a Deus pelo milagre. E essa é a questão. Não é para tanto pensar como vou fazer, será que assim que lá? Não, eu acredito no poder de Jesus, eu acredito no toque maravilhoso, eu tenho fé, determinação nisso e eu comparto, porque eu já tenho recebido isso. Comparto o que está em mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, não questione o poder de Jesus. Leve. E quero concluir com este texto também bem conhecido do livro de Apocalipse. Diz assim, Jesus disse, olha, é muito importante lembrar. Jesus diz assim, eu estou à porta e bato, ok? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos. Então Jesus diz assim, não, eu não entro assim na força, não, sou o ladrão. O ladrão, sim, o ladrão quebra a janela, quebra a porta, e aí vai, ele invade a casa. Jesus não invade, ele entra. Mas para isso precisa você e eu abrir a porta. Abrir a porta da nossa família, abrir a porta da nossa empresa e, sobretudo, abrir a porta da nossa vida. É isso que está dizendo aqui. E ele diz assim, e eu entrarei. Então, volto para o início. Aquilo que ouvi na pregação, na mensagem. Porque hoje poucos cristãos estão dispostos para servir. E eu posso dizer que isso é verdade, sabe? Eu percebo. É mais, eu percebo aqui na nossa igreja local. São poucos os que estão dispostos. Por quê? Porque não estão abrindo a porta a Jesus. Não estão abrindo a porta. Não, diz assim, Jesus fica lá fora porque estou cheio de compromisso, cheio de tarefa, cheio de coisas. Mas hoje, com certeza você fará diferente. Você sim vai abrir a porta. Não só da tua casa, da tua empresa, sobretudo da tua vida. E dizer, Jesus, vem aqui, me fala como poderia te ajudar, como poderia te servir, como poderia levar esse toque maravilhoso do poder de Jesus para outras pessoas. Vem aqui, pode me falar. Estou disposta.
E glória a Deus por isto. Porque este é o toque que Jesus te está entregando através desta aula. Então, recebe no nome de Jesus e compartilha. Haverão milagres maravilhosos e, sobretudo, sabe o que é o lindo disto? O Cristo Salvador, o nosso único Jesus, será conhecido através do teu testemunho, através do teu serviço. Que o bom Jesus te guie, que o bom Jesus continue te usando para a glória e honra do nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Que o Senhor esteja sempre contigo. Amém.